isso aí, galera, que bonito, hein? Olha aí, a primavera tá chegando, hein? É isso aí. A nossa vida vai melhorar, não é isso? Tá vindo as flores aí. Então é isso aí, galera. Terceiro ano. Hoje, terceiro ano. Hoje, 4 questões apenas. 4. Isso aí, primeiro ano. Vamos lá, então. Vamos dar continuidade, então, aqui nas nossas questões, não é isso? Vamos lá, estamos na reta final, né? A gente tá chegando perto da reta final já, né? Quando chegar aí dezembro, né? Nós estamos no meio de setembro já, hein? No meio de setembro, hein? Primavera chegando, é isso aí. Então vamos lá, né? Continuar com o nosso dever aqui, não é isso? Fazer o que nós temos que fazer aqui, não é isso? Vamos fazer bem feito, então. Então vamos lá, galera, que hoje 4 questões na nossa lista, não é isso? Vamos lá. Então vamos ver aqui, então, ó. A gente vai pegar aqui, então, o gráfico, não é isso? O gráfico, olha aí, estão vendo o gráfico? O gráfico tá aí no seu visual. Então vamos lá, né? Olha aí, ó. Vamos lá, ó. 4 questões, então, hoje. Vamos lá. Resistência elétrica, vamos continuar com esse conteúdo. Finalzinho já, né, dele, hein? Então vamos lá. Depois tem algumas coisinhas ainda, né? Mas vamos lá, né? Então aqui, ó. O gráfico contém a curva característica de um resistor. Tá? Então, o que é isso aqui, então? Então, a curva característica de um resistor, ele dá como que esse gráfico, ele dá pra gente, então, como que a tensão varia com o aumento da corrente, certo? Se você for aumentando a tensão, como é que a corrente vai aumentando, certo? Então é isso. Você percebe aqui que tem uma parte do gráfico que é uma reta, tá vendo? Então essa parte aqui do gráfico que é uma reta, ela corresponde ao intervalo em que o resistor é ôhmico, certo? Em que essa reta tem em que o gráfico é uma reta, né? A parte em que o gráfico é uma reta é a parte que um resistor é ôhmico, certo? E a inclinação dessa reta é a resistência do resistor ôhmico, certo? Então é isso. Então, quando o resistor é ôhmico, você tem um gráfico que é uma reta. E a inclinação dessa reta é justamente a resistência do resistor, certo? Então é isso. O coeficiente de inclinação da reta, né? O coeficiente angular da reta, certo? Então, porque se você for perceber essa fórmula aqui, ó, resistência é U sobre R, ela pode ser escrita assim: U igual a R vezes I, em que R vai ser uma constante, certo? Que vai ser justamente a inclinação da reta, tá? Então é isso. Então aqui, ó, então ele traz pra gente, então, o gráfico, né? Então o gráfico contém a curva característica de um resistor. Então ele traz o gráfico aí, ó, com a tensão em volt, certo? Tensão em volt e a corrente em miliampere, tá? Aí ele diz assim, então, considere apenas o trecho com o comportamento ôhmico, ou seja, o trecho em que o gráfico é uma reta, que é daqui, desse ponto até aqui, né? Ó, certo? Aqui, ó, do ponto 00 até o ponto 10,30, não é isso? Não é isso? Até o ponto 10,30. Então, é desse ponto aqui, né? Até aqui, daqui até aqui, né? Então, nesse trecho, o comportamento é ôhmico, né? Comportamento de reta, não é isso? Do gráfico tensão versus corrente. Então, vamos lá, então. Então, ele pergunta qual a resistência elétrica em kilo-ohm. Então, qual é a resistência elétrica em kilo-ohm? Facílima, né, gente? Então, é só a gente fazer a divisão, né? Usar a fórmula, a lei de Ohm, né? A primeira lei de Ohm. Então, a primeira lei de Ohm está aqui, ó, né? Resistência é tensão sobre corrente, certo? Então, quando isso acontece, que o resistor é ôhmico, vai acontecer o quê? Todos os valores, no trecho em que o resistor é ôhmico, todos os valores que a gente pegar de tensão em corrente, vai dar, essa divisão vai dar o mesmo resultado. Tem? Aqui, ó, quando a tensão é 6, a corrente é 2 mili. Então, aqui, ó, 6 dividido por 2 mili. A mesma coisa que 12 dividido por 4, não é isso? Aqui, ó,
12 dividido por 4, ó. 6 dividido por 2 dá 3. 2 dividido por 4 dá 3, não é? 2 dividido por 4, não é isso? 18 dividido por 6, né? Mas tem que ter o 10 a menos 3 em todos eles, tá vendo? Por quê? Porque aqui tá miliampere, né? Certo? Mas o fato é que todos vão dar o mesmo resultado. Todos vai dar 3, né? Então, ó, 24 sobre 8 vai dar 3, né? 24, né? E 8, né? Dá 3. 30 sobre 10 vai dar 3. Então, se a gente pegar aqui e de qualquer maneira que a gente calcular, então, a gente poderia escolher apenas um deles e calcular, certo? Só que eu coloquei todos aqui para vocês, só para vocês perceberem novamente, né, esse comportamento, tá? Quando o resistor é ômico, isso acontece, né? Não é para menos, matematicamente tem que ser isso, né? Porque se o gráfico é uma reta, então essa divisão tem que dar sempre o mesmo resultado, né? Então vai acontecer o que então? A gente vai pegar aqui, ó, 30 dividido por 10 é 3, né? Não é isso? Então, o 10 a menos 3 passa para cima, e aí o expoente que era negativo fica positivo, então fica 10 ao cubo. Então 3 vezes 10 ao cubo, né? Ohms, não é isso? Então em quilo-ohms, só que esse 10 ao cubo ele é 1000, não é isso? E o 1000 ele é o K do quilo, é o 1000, Kzão, né? Essa é a letra K, ela é um número representada por uma letra, ele é 10 ao cubo. Então 3 kΩ, então essa é a resistência do resistor, tá? Que o problema pediu, galera. Então é isso. Agora vamos então para a nossa próxima questão. Questão 2 da nossa lista. Então vamos prosseguir aqui, então. Continuando então, professor. Sim, continuando, né? Então vamos lá então, ó. Então olha aí, ó, a questão 2 no seu visual. Então vamos lá então, né? Então aí, ó. Diz o que aí, ó? A distribuição de energia elétrica para residências no Brasil é feita basicamente por redes que utilizam as tensões de 127 volt e de 220 volt, de modo que os aparelhos eletrodomésticos são projetados para funcionar sob essas tensões. A tabela mostra a tensão e a intensidade da corrente elétrica que percorre alguns aparelhos elétricos resistivos quando em suas condições normais de funcionamento. Então aqui esse quadro diz isso, então, né? Então ele traz aqui, ó, o aparelho, a tensão e a corrente, certo? Então ele diz que o chuveiro com a tensão de 220 volts, a corrente nele é de 20 ampere. A lâmpada incandescente, que é feita para uma tensão de 127 volts, a corrente nela é de 1,5 ampere. O ferro de passar roupas, que é feito para uma tensão de 127 volts, a corrente nele é de 8 amperes. Aí traz umas alternativas, né? Algumas alternativas mostrando que uma resistência é maior ou menor do que a outra. Por exemplo, aqui, ó, na A ele fala assim, ó, então a resistência do ferro é maior do que a resistência da lâmpada, que é maior do que a resistência do chuveiro. Então é isso, certo? Então cada um, ó, RF ele quer dizer resistência do ferro, né, de passar roupa. RL ele quer dizer a resistência da lâmpada incandescente. E RC ele está querendo dizer que é a resistência do chuveiro. Então é para a gente calcular a resistência dos três, ver qual que é maior, qual que é menor. Um maior que a outra, menor que a outra. E comparar elas. Então é isso para fazer, certo? Então vamos calcular então. Então, como é que calcula? Primeiro a lei de Ohm, né? Então, resistência é U sobre I. Então, resistência do chuveiro, então, vai ser a tensão do chuveiro sobre a corrente do chuveiro. Então, a tensão que o chuveiro é feita, né? O chuveiro é feito para resistir a essa tensão, né? Então, a tensão do chuveiro é 220 e a corrente é 20. Então, 220 sobre 20, 11 ohm. Então, essa é a resistência do chuveiro, né? Vamos fazer para a lâmpada, então. Então, a resistência da lâmpada é a tensão da lâmpada sobre a corrente da lâmpada. A tensão da lâmpada é 127. A corrente é 1,5. Então, dividindo dá aproximadamente 84,667 ohm. Então, essa é a resistência na lâmpada. E a mesma coisa para o ferro. Então, resistência no ferro é a tensão no ferro sobre a corrente no ferro. Então, a tensão no ferro é 127. Então, 127. E a corrente no ferro, de passar roupa, é 8. Então, 127 sobre 8,
Você vai fazer na calculadora o seu cálculo lá, você vai encontrar 15,876 ohm. Agora você vai comparar qual que é maior com a menor, né? Você pode perceber, ó, que o maior de todos aqui é a lâmpada, né? Lâmpada, né? Isso. No meio vai estar aqui o ferro, né? 15. E o menor resistência é a do chuveiro, né? Isso aí, ó. Então é isso aí, tá, galera? Então é isso aí, tá? Não é para menos, né? Aquele que tem a menor resistência, né? É o que dissipa mais energia, né? Certo? Tem maior potência, dissipa mais energia, certo? O que tem a menor o que tem a menor resistência, certo? Então é isso aí. Bom, então vamos lá então agora a nossa próxima questão, questão 3. Vamos lá então, questão 3. Aí, mais uma questão no seu visual, a questão 3. Vamos lá, minha gente. Então é isso aí então, né, ó. Vamos lá, ó. O choque elétrico é uma sensação provocada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo. As consequências de um choque vão desde um simples susto até a morte. A circulação das cargas elétricas depende da resistência do material. Para o corpo humano, essa resistência varia de 1000 ohms quando a pele está molhada até 100.000 ohms quando a pele está seca. Uma pessoa descalça, lavando sua casa com água, molhou os pés e acidentalmente pisou em um fio descascado, sofrendo uma descarga elétrica em uma tensão de 120 volts. Tá? Aí ele faz a pergunta agora: qual a intensidade máxima da corrente elétrica que passou? Pelo corpo da pessoa. Então, tranquilo, então, né? Isso a gente é usar a lei de Ohm, então, né? Para quando, ó? Para quando tiver molhado, não é isso? Então, ó, quando a pele está molhada, né? A resistência de 100.000 ohms. Então, vamos usar a resistência de 100.000 ohms, né? Tá? E nós temos a tensão, não é isso? Nós temos a tensão que é 120. Vamos calcular a corrente e vamos encontrar a resposta da questão. Então, não tem questão mais simples que essa, só aplicar a fórmula, né? Boa, né? Clássica, daquelas bem da mais fácil, né, no ensino médio, né? Então vamos lá, ó. Então a gente coloca a lei de Ohm, né? Ρ, você vai lá e põe Ρ, né? Lei de Ohm, né? R igual a U sobre I, né? Resistência, tensão e corrente. Então vamos lá, agora vamos colocar os valores então. Quando a resistência é 100.000, então 100.000 ohms, né? E a tensão é 120, qual vai ser a corrente então? Então o I passa para cá multiplicando e o 100.000 passa dividindo. Então fica 120 dividido por 100.000, né? 120 dividido por 100.000. Então vamos lá, então fica 120 dividido por 100.000, então é mesmo que 120 vezes 10 a menos 5, né? Porque o 100.000, ele é o 10 a quinta, né? Ele seria o 10 a quinta que estaria aqui embaixo. Se ele passar para cima, ele fica 10 a menos 5, tá? Se ele passar para cima, né? Porque muda, é regra de matemática, né, gente? Aí muda o sinal do expoente lá da potência, né? Certo? Quando ele passa para cima, certo? Ele era denominador, passa a ser numerador, então ele muda o sinal do expoente. Então é isso, então fica 120, 10 a menos 5. Se a gente andar com a vírgula duas casas aqui, ó, 1, 2, né? Porque as respostas padrão, já repito para vocês, né? É sempre assim, uma casa, né? É uma casa e depois tem a vírgula. Eles colocam sempre assim, certo? Eles não colocam assim, 3 casas depois a vírgula. Não, eles colocam assim, uma casa depois a vírgula. Então a gente vai andar 1, 2 casas. A gente vai andar com essas vírgulas, com a vírgula aqui, ó, 1, 2 casas, né? A gente vai andar com a vírgula diminuindo o número, né? Então a gente vai estar diminuindo o número, não é isso? Para fazer a resposta padrão, vamos estar diminuindo o número. Se a gente está diminuindo o número, a gente vai ter que aumentar o expoente, não era? Certo? Quantas casas? 2. O menos 3 é maior do que o menos 5, não é? Então, aumentar 2 casas, o menos 5 é menos 4, menos 3. Então, aumentou 2 casas aqui, né? Então, aumentou aqui, diminuiu o número 2 casas e aumentou o expoente 2 casas, né? Então, é isso. Então, fica 1,2, 10 a menos 3 ampere. Mas o 10 a menos 3, ele é o mili, ele é um mzinho minúsculo, né? Então, 1,2 miliampere. Então, é isso, tá? 1,2 miliamperes. Então, é isso aí, ó. Gabarito letra A, não é isso? A de quê? A de amizade, A de amor, A de alegria. Então vamos lá, né, galera?
Agora então, a nossa última e derradeira questão de hoje. Hoje só tem 4, não é isso? Professor, já acabou. Que beleza, hein? Maravilha. Então vamos lá para a nossa quarta questão e última. Vamos lá então, professor, última questão. Que maravilha! Vamos lá então, última questão, né, professor? Então tá aí, ó, para você no seu visual aí, ó. Questão 4, a nossa última de hoje. Que maravilha. Então olha aí. Vamos lá, o gráfico a seguir. Então temos aqui então, ó, o gráfico a seguir representa a curva característica de um resistor desconhecido, tá? Aí ele mostra o gráfico e fala assim: para esse resistor desconhecido, qual o gráfico da resistência aparente versus corrente elétrica? Bom, então você vai perceber uma coisa aqui, galera. Vocês percebam uma coisa, ó. Aqui, esse gráfico que ele deu primeiro, ele é um gráfico da tensão versus corrente, certo? Um gráfico da tensão versus corrente. E os outros gráficos que ele deu são gráficos da resistência versus corrente, certo? Então aqui ele modificou essa grandeza aqui, certo? Isso vai dar diferença? Vai. Por quê? Porque pela lei de Ohm, que é R igual a U sobre I, né? A gente vai ter que U vai ser R vezes I, é isso? E a resistência, quando acontece de o resistor não ser ômico, como é esse caso aqui, em que o gráfico de U versus I não é uma reta, ó, quando o resistor é ômico, o gráfico U vezes I vai ser uma reta. Ele pode ser uma reta mais inclinada ou menos inclinada, mas ele vai ser uma reta, certo? Isso acontece quando o resistor é ômico, o gráfico é uma reta, certo? Tá? Agora, nesse caso aqui, em que o gráfico não é uma reta, é porque o resistor não é ômico, tá? Aí, o que acontece então? A resistência, ela vai estar mudando. Em cada ponto vai ter uma resistência diferente, tá? Porque em cada ponto do gráfico a gente vai ter uma reta tangente à curva. Quando o gráfico é curva, a gente analisa as retas tangentes à curva naquele ponto. Por exemplo, em um dado ponto desse gráfico, em um dado ponto dele, vai ter uma reta tangente, uma reta que vai estar tangendo a curva, certo? E a resistência, quando tiver aquela tensão e aquela corrente naquele ponto, a resistência vai ser o coeficiente angular dessa reta tangente naquele ponto, certo? Então é isso para analisar ponto a ponto. Quando o gráfico não é uma reta, ou seja, quando o resistor não é ômico, em cada ponto tem uma resistência diferente, certo? E ao longo dessa curva, vocês vão perceber que as retas tangentes a essa curva, elas vão mudando. Ela tem uma inclinação, certo? E aí quando vai aumentando a corrente e a tensão, a inclinação vai mudando. Essa reta tangente, ela vai mudando a inclinação dela, certo? Eu estou fazendo aqui como se a caneta fosse a reta tangente à curva. Então, você tem a curva, você tem uma reta tangente à curva. Em um dado ponto, essa reta tangente vai ter uma inclinação. Em um outro ponto, ela vai ter uma outra inclinação. Tá vendo? Aqui ela tinha uma inclinação assim, aqui embaixo, né? E aqui ela já tem uma outra inclinação menor, tá vendo? Então essa inclinação dessa reta tangente vai mudando. O que é uma reta tangente? Eu pus um exemplo para você aqui, ó. Tá vendo esse traço aqui, esse traço azul? Isso aqui é uma curva em azul, tá vendo? E aqui eu desenhei 3 retas tangentes, ó. Uma aqui, 2, 3. Então essa reta aqui, ó, ela é tangente à curva em um dado ponto. Essa outra reta, ela é tangente à curva no outro dado ponto. E outra reta no outro ponto. Então essas retas tangentes à curva, nesse caso desse gráfico aqui, elas representam justamente a resistência, tá? Que vai mudando para cada corrente, para cada tensão, você vai ter uma inclinação da curva tangente. Então você vai ter uma resistência diferente, certo? Diferente de quando o gráfico é uma reta. Quando o gráfico é uma reta, você tem sempre a mesma resistência. Para todas as tensões e para todas as correntes, você tem a mesma resistência. Nesse caso aqui, não. Quando é nesse caso aqui, a resistência não é constante, certo? A reta tangente vai mudando de inclinação,
certo? E o coeficiente angular dessa reta tangente também vai mudando. Ele vai, pode perceber que à medida que vai aumentando a corrente, ó, a inclinação vai diminuindo. Então, mais inclinado, menos inclinado, menos inclinado. A reta tangente vai ficando com menor inclinação. Então, a resistência vai diminuindo. Então, você vai perceber aqui que a resistência, com o aumento da corrente, a resistência vai diminuindo. Tá? Então, se a gente fosse colocar esse em um outro gráfico que fosse resistência em função da corrente, você vai perceber que não poderia ser esse aqui, ó, porque nesse gráfico, o que está acontecendo nesse gráfico aqui? Ó? Nesse gráfico aqui, à medida em que a corrente está aumentando, a resistência também está aumentando. Né, ó? A corrente aumentou, a resistência também aumentou. Né, ó, a corrente estava aqui, né, e a resistência aqui, não é isso? Aí, a corrente aumentou, né, a resistência também aumentou, ficou aqui, né, as duas aumentaram, né? Quando um aumenta, outro aumenta. Então, esse gráfico está errado, tá? Porque esse outro gráfico aqui de tensão versus corrente diz o que pra gente? Ele diz que quando a corrente aumenta, tá? A resistência vai diminuindo, porque a inclinação da curva tangente vai diminuindo. Certo? A inclinação, essa inclinação maior, inclinação menor, né? Isso não é diminuição de inclinação, ó, diminui a inclinação, né? Então, a reta tangente aqui, ó, em cada ponto, ela vai diminuindo a inclinação, certo? Porque a reta tangente é aquela reta que toca a curva em um único ponto, certo? E nesse caso aqui, a reta tangente, ela tá diminuindo essa inclinação. E aí justamente essa inclinação da reta tangente é a resistência elétrica aqui, ó. A resistência é a inclinação da tangente à curva, a reta tangente à curva, no gráfico U versus I. E é traduzida pelo coeficiente angular das tangentes. Então é isso, tá? Então, quando a tangente, a curva, está mudando de valor, nesse caso aqui ela está mudando de valor, diminuindo, não é isso? À medida que I aumenta, o R, que é a resistência, vai diminuindo, certo? E a tensão vai aumentando também, né? A tensão não está aumentando, ó. O I não está aumentando, a tensão não está aumentando. Então. Só que você vai perceber que ó, a inclinação ela vai diminuindo, chega um ponto que ela para de diminuir, não é isso? Então vamos ver, vamos analisar os gráficos. Né? Esse aqui não pode ser, porque nesse gráfico aqui, quando a corrente está aumentando, a resistência está aumentando também. Tem que ser um gráfico que quando a corrente aumenta, a resistência diminui. Então é esse aqui, ó. Vou saber que esse aqui sim, ó, no gráfico da letra B, ó. Quando está aumentando, ó, quando aumenta a corrente, a resistência diminui, ó. Tá vendo? Aqui está a corrente, né? E aqui está a resistência. Tinha um valor de resistência, tinha um valor de corrente. Quando a corrente aumentou, a resistência caiu, diminuiu, certo? Então esse comportamento está sendo traduzido por esse, certo? Tá? Esse comportamento do gráfico B está sendo traduzido por aqui, tá? Pelo conhecimento de você saber, né, que a inclinação da reta tangente à curva é a resistência, tá? Então esse gráfico está dando certo, tá? Esse não tá dando certo, tá vendo? Porque nesse aqui também, ó, nesse gráfico aqui, quando está aumentando a corrente, a resistência também está aumentando, então não pode ser, tá? Nesse aqui, quando aumenta a resistência, a corrente, quando aumenta a corrente, a resistência está aumentando, então também não pode ser, não tem nenhum trecho que acontece isso, que está sendo traduzido aqui. Aqui sempre o coeficiente angular vai diminuindo, não é? O coeficiente angular, ele só vai diminuindo, vai ficando cada vez menor, não é isso? Então, isso aqui não acontece. Então aqui tem uma parte em que ele vai diminuindo, a parte que ele vai aumentando. Então está falso também, né? E esse aqui, ele vai diminuindo. Só que ele vai diminuindo, mas tem um problema aqui. Porque aqui você tem dois valores de corrente para uma mesma resistência. Aqui, ó, esse ponto aqui e o ponto que está abaixo aqui, ó, com o mesmo valor de resistência, tá? Para a mesma corrente. Isso não acontece pela lei de Ohm, tá? Então isso aqui também está falso. Então o gabarito letra B, tá, galera? Então isso aí é você saber interpretar gráfico, tá? Você interpreta gráfico com base na fórmula, tá? Você pode perceber que esse gráfico aqui, ó, U igual a RI, é o gráfico de uma reta, não é isso? Só que ele só serve para quando o resistor é ômico, tá? Quando o resistor não é ômico, ele não serve, certo? Então é isso, galera. Quando o resistor não é ômico, aí a interpretação é o que? É da reta tangente. Eu interpreto como a reta tangente, tá? E aqui, nesse caso, a reta tangente, a curva, né? A curva que representa a resistência, né? A curva do gráfico tensão versus corrente, nesse caso, ele não é
não é uma reta. Então, se não é uma reta, o resistor não é ômico, tá? E aí, como é que é a interpretação então? Então a resistência vai mudando, em cada ponto tem uma resistência diferente, certo? E a resistência é justamente a inclinação da reta tangente naquele ponto, e ela vai diminuindo. Então essa é a interpretação, certo? Então, se a gente for fazer um gráfico R versus I, tem que ser um gráfico em que a resistência vai diminuindo enquanto a corrente vai aumentando. Então é isso. Então o gráfico que traduz essa situação pra gente é esse aqui, ó. O gráfico da letra B. Então é isso aí, galera. Valeu, né? Caramba, né? Agora a gente fez mais uma lista, não é isso? A gente está detonando todas as listas, não é isso? Então vamos continuar assim, né? Até o final, né? Então vamos lá. Caramba, né? Poxa, caramba, que legal. Então vamos lá, caramba, né? Poxa, é isso aí, primavera chegando, né? As flores vão desabrochando e a gente vai aí só começando a sorrir, não é isso? E o problema vai indo embora. É assim, não é, galera? Então é isso aí, caramba. Poxa, caramba, vamos lá então. É isso aí. Uhul! Valeu, galera, até mais. Ai, ai, caramba. 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 E como já dizia Galileu na Galileia, malandro é malandro, não bobeia. Se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só pro malandragem, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Diziam também que a terra era quadrada, mas ficou provada que a terra é redonda, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Violino. Quem ama quer casa, quem quer casa quer criança. Quem quer criança quer jardim, quem quer jardim quer flor. E como já dizia Galileu, isso é amor. E como já dizia